Bom dia. Eu já quero que acabe, né? Não por nada. Bom dia, pessoal. A gente só tem amigos hoje. Então, dando continuidade à nossa quarta CIC, eu gostaria e tenho a satisfação muito grande de apresentar, assim que eu achar o currículo dela, achei, satisfação muito grande de apresentar a minha colaboradora, amiga, colega de trabalho, professora Alessandra Leda Valverde. Assim como a gente tem a tradição, eu não sei para quem não está aqui, ou para o pessoal que está participando pela primeira vez da CIC, os estudantes, assim que tem uma tradição sempre de nós procurarmos ex-estudantes nossos. Até para quem está aqui, ver que não está aqui e vai ficar o Léo depois, não vai ser nada na vida. Então, pelo menos, tirando o professor Valdir, que fez a nossa palestra de abertura, que não foi, mas tem uma ligação afetiva grande com o IPPN, todas as palestras que nós tivemos aqui na nossa CIC foram de ex-estudantes que vocês viram que, olha lá como estão encaminhados na vida, né? E desse universo faz parte a nossa professora Alessandra, e essa é um pequeno currículo da Alessandra, não vamos estender muito, tá? A Alessandra ela é graduada em Química Industrial pela UF, tá? Fez mestrado em Química Orgânica também pela UF, doutorado em Produtos Naturais, aí ela veio para cá, né? Ela é professora atualmente, há pouco tempo, né? Tivemos a honra de ter mais uma professora titular no nosso universo aqui do Rio de Janeiro, do Departamento de Química Orgânica da UF, e membro do colegiado dos programas de pós-graduação em Química e Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde da Universidade Federal Fluminense. Ela é professora permanente do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas, né, como já foi falado, fez pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos e tem uma vastíssima experiência na área de Química Orgânica, com atuação em Química de Produtos Naturais, conduzindo com excelência pesquisas, principalmente nos temas de Química de Produtos Naturais bioativos, com ênfase em identificação de substâncias com atividade antitumoral, antibiótica, entre outros. Atualmente, a Alessandra é cientista do nosso estado, da FAPERJ, e membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia desde 2019. Então, eu peço uma salva de palmas para a professora. É uma honra para mim estar aqui, né, nesse auditório que há muitos anos atrás eu defendi um doutorado. E assim, eu defendi meu memorial de titular em agosto e eu fiz questão de botar o mesmo vestido que eu defendi meu doutorado. Foi uma homenagem para minha mãe. Mas o vestido coube, então. Então, assim, eu queria falar um pouquinho do meu trabalho na área de produtos naturais marinhos, de esponjas de Noronha. Durante a minha apresentação, eu vou explicar como é que isso caiu na minha vida, né? Mas, para cima, para lá. Primeiro, isso caiu na minha vida, eu não queria trabalhar com marinhos, mas eu herdei uma coleção de amostras de esponja e eu não quis jogar fora. Mas assim, aqui a gente está no núcleo de pesquisas em produtos naturais, né? Poucas pessoas trabalham com organismos marinhos e olha só, a gente tem só 2/3, né, do nosso planeta de oceanos e mares e muito pouco é estudado nessa área, tá? A gente tem uma fonte absurda, a gente sabe que o Brasil é o país com maior biodiversidade, né, do planeta, mas ninguém sabe quantos % nós já estudamos. Os artigos aparecem, nunca sobe, é 5 a 10%. E precisa de gente trabalhando na nossa biodiversidade, tá? Então, o marinho é um convite porque realmente tem pouco estudo, mas eu vou convencer a vocês que é legal estudar isso. Esse Carroll aí, o Anthony Carroll, ele é um sortudo, né? Que ele é um bambambam. Ele, todo ano, praticamente, ele publica um artigo de revisão na Natural Product Report só para falar do número de substâncias e de artigos falando só de organismo marinho. Então, assim, a cada ano, 9.000 produtos naturais novos, isolados. Nos últimos 20 anos, 200 substâncias novas, tá? E aí, ó, a esponja, ela tá aqui, ó. Não é a maior. Hoje em dia, fungo, né, micro-organismo disparado, esponja ainda tá ali, tá? Mas por que demorou tanto a ter
estudo na área de produtos naturais, porque não tinha como coletar material, né, gente? Só na década de 50 que começaram os mergulhos, né? Fala comigo. Então, olha só, se eu olhar em termos de países que trabalham, a China está dominando o mundo, já dominou, é dona, eles que mandam, tá? A gente está ali, eles falam, né? Só que assim, eu faço parte de um grupo de borífero, o professor Guilherme Muricy é um especialista, né, em taxonomia aqui da UFRJ, do museu. A cada mês aparece um artigo de uma nova espécie descoberta. Então, assim, tem muito material novo para ser trabalhado. E por que, né, gente? Fármacos. Se a gente for comparar com a medicina tradicional, quantos milênios a gente trabalha com plantas medicinais? É milênio, né, gente? Milênio há muito tempo. Só que aqui, da década de 50 para cá, hoje, nós temos no mercado 17 fármacos de origem marina, tá? Começou com essa esponja aqui, ó, que já teve, já mudaram a classificação e tudo, mas eles isolaram esses dois nucleosídeos e, inclusive, um deles ele é usado como modelo para a síntese do AZT, tá? Esses nucleosídeos. E aí a gente tem 17 fármacos, né? Esses três aqui embaixo, esses três medicamentos, eles são de origem de esponja, tá? Hoje em dia, se a gente for espremer, o que tem mais? Cianobactéria de molusco, são os organismos mais estudados, né? Com mais medicamento. Eu costumo participar de um congresso de marinhos, que é o European Conference on Marine Natural Products, e também o ANAPRO, que é só de organismo marinho, e o anterior, esse ano a gente foi na Eslovênia, o anterior foi na Espanha, temos uma indústria farmacêutica chamada Farmamar, e eles contratam. Então no congresso eles botaram lá quem quisesse fazer aplicação para pós-doc, e é isso, é um produto na prateleira. Eu não vou conseguir, eu acho que eu aposento antes, mas seria meu sonho, tá? Então, esses aí são os três, né? Dos 17, os 10 são focados para o tratamento, né, de câncer. Né? Câncer dá dinheiro para a indústria farmacêutica, não é verdade? A gente tem que fazer pesquisa porque o tratamento é ruim, tem efeito colateral, os medicamentos não são seletivos, aí você tem efeito colateral, então é uma área que ainda dá dinheiro. Aqui eu não sei se a gente consegue chegar ao produto, lá fora consegue. Tá? Então, esses são os fármacos já. Eu uso sempre esse site aqui, de Marine Pharmacology, e fico acompanhando, né, essas mudanças de fase. Né? Eles começam os estudos, aí às vezes sai da fase, às vezes vai embora, às vezes entra no mercado, tira do mercado. Mas hoje a gente tem esses aqui, eu marquei em vermelhinho, que é original de esponja, fase 2 também, mas os outros que tem no mercado, para dor crônica, outros de derivados de peixe, são os ômegas para tratamento, né, de colesterol alto, mas se espremer antitumoral. Fase 3 também ainda temos ali, tá? Então, nossa Amazônia Azul, vocês já ouviram esse termo da Marinha do Brasil? Agora está na modinha, né? Então a gente tem simplesmente essa extensão de 7,5 mil quilômetros, né? 67% né, de área terrestre, é o 16º país em extensão, né, o 22º a explorar produto natural marinho e o 25º para prover recurso marinho para outros países. E agora, né, que está na moda, a gente tem que falar de ODS 14 está aqui. A gente que trabalha com produto natural marinho, a gente está contribuindo para saber mais da nossa biodiversidade, né? Então, como eu falei, eu herdei, eu não fui coletar, eu gostaria muito, estou tentando ir. Inclusive, ano passado, você vê a diferença de um governo para o outro. No governo anterior, eles queriam afundar navio para fazer mergulho lá, né, para o turista, contaminando uma área, fazendo com que outras espécies invasoras entrassem, né, os coral-sol, e o governo atual abriu um edital do CNPq só para ilhas oceânicas. E aí era restrito
poucos projetos, eu mandei, pobre, sou pobre, eu não sou pesquisador no CNPq, eu não ganhei. Mas eu estou na equipe da professora Letícia Lotufo. Então, assim, é só para ver um incentivo, né, que o governo deu agora específico. Mas esse arquipélago são várias praias, né? Foi descoberto em 1503, já tinha aqui, ó, bastante alga, então sempre foi uma área de reserva ecológica, então isso é o mais importante para a gente tentar preservar ali dentro, né? Vocês sabem que um monte de lugar onde tem visitação de turista, você começa a andar, mata o coral, né? Acaba com a biodiversidade do lugar. Então, eles fizeram uma coleta muito grande, o professor Muricy veio, esse é o pai da Química de Produtos Naturais Marinhos, professor William Fenwick, dos CRIPS, ele ainda vai para o congresso, ele está com mais de 80 anos e ele não deixa de ir nem ir, ele ainda manda. É impressionante, ele organiza, não manda pro quem manda isso, então vai ser um dele. Mas tudo bem, estive lá, tá ótimo ele. Ele veio para o Brasil, eles coletaram muitas amostras, eu não sei como é que não morreram afogados, porque tem alguns lugares que é tenso para fazer mergulho em caverna, e eles estavam uma vez me contando, eles foram de barco, assim, um monte de gringo, o IBAMA autorizou a coleta, tá, gente? Autorizou naquela época, hoje não é mais IBAMA, né? Já separou, mas naquela época eles tiveram. E aí, eu quando entrei na UF em 2009, eu fui dividir laboratório com a professora Rosângela, né? Ninguém queria, meus orientadores não queriam, na síntese, graças a Deus, eu fiquei em PN, continuei em PN. E aí a Rosângela queria que eu trabalhasse com o marinho, eu falei que não, tem uma amostra que cheira a cocô, fato, entra no laboratório aquele cheiro ruim, eu falei, eu não vou trabalhar com isso não. Mas a gente tinha o quê? Muito material. A Rosângela, eu brinquei uma vez, eu pensei, ela quase morreu antes de morrer. Por quê? O pessoal da faxina foi fazer limpeza no chão, desligaram o freezer dela para ligar a enceradeira e apodrece, né? Diferente de planta, que às vezes está seca, você consegue guardar mais tempo, o marinho apodrece. Então vai para o lixo, vai jogar fora. Né? E eu queria acabar com as amostras. Eu falei, vamos fazer um banco de extratos. E aí a UF tinha um programa para aluno de baixa renda e a gente começou a fazer um projeto para padronizar a extração, né? E começar a fazer o screening com atividade biológica. Então, em 2012, a gente começou, foi até 2024, o programa acabou e foram 16 alunos desse projeto e alguns, eu fico muito feliz, foram fazer pós-graduação. Alguns comigo, outros sem mas essa professora Rosângela, então em 2014 ela faleceu, a Karen foi a última aluna dela, que acabou sendo minha aluna, que já foi minha aluna nascer, e aí não deixaram orientar e ela caiu no meu colo, depois eu conto essa fofoca. Mas a Rosângela faleceu e eu tinha duas opções, ou eu jogava tudo fora e continuava com a minha linha de pesquisa, ou eu dava continuidade. E nesse sentido, a minha amiga Angélica, que eu tenho que falar dela, senão ela fica chateada comigo, ela me ajudou muito no início do processo, a gente tinha que padronizar a extração, a gente fez um protocolo, né? Eu, quando resolvi assumir, eu não roubei a amostra não, tá? Porque tem um monte de fofoqueiro aí que fica falando, não roubei nada. Eu era vice-coordenadora do grupo de pesquisa Lapromar, que era a Rosângela criou o Lapromar em 96, o grupo de pesquisa no CNPq. Quando eu entrei para o laboratório, ela me botou de vice-coordenadora, tá? E eu entrei em contato com todos os colaboradores dela, perguntando se eles queriam continuar a colaboração, que eu ia dar sequência, e todos foram muito solícitos e falaram, o que você precisar, eu ajudo. E aí eu dei continuidade, a gente fez, né, o início até que os nossos coleguinhas ajudaram, a gente tinha muito extrato, fizemos micropartição para ter mais rápido, né? A gente queria o quê? Muita amostra, gente, vocês não têm noção, no freezer ainda tem amostra. A gente precisava fazer um screening rapidinho para ver qual que a gente ia dar a sequência no trabalho, né? Mas o citotóxico era
projeto, a colaboração mais forte que ela tinha, então a gente mandou as amostras, né, do extrato bruto para ver se tinha atividade antitumoral e aí se fosse ativo a gente dava sequência, tá? Então paralelo à atividade junto com o perfil até o objetivo isolar. Gente, eu comecei em 2014, tá? Só para vocês olharem. A professora Letícia Lotufo é professora da USP. Na época ela nem era da USP, ela ainda era da Federal Ceará. A Letícia é uma professora conhecida internacionalmente, ela realmente é muito famosa, só que ela já está com o cabelo todo grisalho, ela assumiu os brancos e ela faz os testes pra gente junto com a professora Paula, que foi ex-aluna e está lá na Unesp. Então, a gente faz esse protocolozinho, a gente faz, elas fazem, não faço nada, tá? A célula que eles usam é HCT116 com e reto, e a gente só considera ativa se tiver a inibição de 50, mais do que 50% na concentração de 50 microgramas por mililitro, e a gente também elas diminuem para 5 microgramas. Então, desses todos que a gente mandou, 25 extratos foram ativos a 50 e 3, 5 microgramas, ou seja, vou passar as atividades. Aí, eu, pessoa que já estava velha no laboratório, a minha universidade não tem uma central analítica muito boa. Eu conhecia já a professora Kézia Kais e aí ela ficava dizendo que eu estava procrastinando. Eu falei, eu vou fazer o doutor pós-doc com você e fui. Fui no ano de 2017, ia sem bolsa, né? Eu fui para lá chorar minhas mágoas. Minha mãe tinha morrido, eu terminei um namoro de anos. Falei, vou trabalhar, né? Que deve ser melhor. E aí foi muito legal que bolsa de pós-doc para gente velha, sênior, né? É difícil. É difícil porque nesse ano foram 36 bolsas para o Brasil todo, para todas as áreas. 36, gente. E 2 foram cair no laboratório da Kézia. Eu não sei o que ela fez, ou se gostavam de mim, mas eu ganhei a bolsa e outra pós-doc também. Então eu fui para lá e aí eu consegui levar minhas amostras, achando que eu ia descobrir tudo. Não descobri nada. Convenci o professor Ricardo. Essa aluna aqui, ela bateu lá na UF, que ela não queria ficar aqui, que era papai do seu castigo. Ela não queria ficar aqui no IPPN, ela foi fazer seleção lá na UF, queria trabalhar com a professora Selma. A professora Selma ofereceu uns projetos, ela falou, quero Marinho. Tá, Marinho com a Alessandra. Ela fez a seleção da farmácia, não conseguiu passar. Onde que tinha bolsa? Aqui. E aí, para onde ela teve que voltar? Para cá. E aí ela convenceu o Ricardo, na época, eu falei, você não quer não pegar a Angélica, sugeriu, né? O Ricardo aceitou e a Thalita veio para cá, justamente para trabalhar com a sinistrobirina que entupia o nosso armário. Então foi a primeira, a gente, qual que você escolheu? Eu escolhi o que ocupava o meu armário. Estava tudo fazendo extrato, a gente esvaziou e aí ela começou a trabalhar. Só que é assim, né? A Thalita sabia tudo, mas sabia nada ao mesmo tempo, né? Acabou que ela não conseguiu isolar muita coisa, né? Durante o período dela, mas foi o nosso primeiro trabalho, né? O Ricardo estava chegando aí, bombando, vamos fazer GNPS, deixa a implicação, ela fez, ela falava, ela sabia tudo, mas no final realmente ela não conseguiu isolar nada, mas eu dando uma palestra dessa, falando dos meus extratos lá na UF, um aluno resolveu me perguntar se eu não queria fazer uns testes com eles de atividade anticorrosiva. E aí eu falei, pode levar. E aí, né, o negócio deu bom, deu um resultado maravilhoso. Bom, ela conseguiu identificar algumas substâncias e tal. E o Caio foi o aluno. O Caio ganhou agora muito prêmio, esse menino é jovem pesquisador, ele arrebentou, ele saiu. Esse meu trabalho que saiu com eles, de eletroquímica, foi um trabalho que é o mais citado da minha vida, cara. É o mais citado, é um absurdo, é animal o negócio. Quase 300 citações. O que a gente fez? Eu fiz extrato, e eu fiz o GNPS e eu orientei a aluna. Mas essa menina, dá vontade às vezes de puxar as orelhas dos alunos. Ela tinha tudo na mão, o resultado do trabalho dela foi muito bom.
A parte de anticorrosivo, não, de fato, não somos nós que fazemos, mas foi uma colaboração. Isso daí gerou um depósito de patente e foi a primeira esponja a ser testada para atividade anticorrosiva. Então, tudo quanto é trabalho agora que sai, vem citação do nosso trabalho. Então, depois eles fizeram também com octocoral, então a gente tem 2 artigos só com atividade anticorrosiva. Isso agora, né? A moda é inovação, né? Eu vou aí, ó, conseguir, né, cuidar da corrosão, dos canos, tudo, né, mais ou menos, né, gente? Porque, imagina, eu preciso, quantas esponjas eu tenho que ter para conseguir, né, fazer isso em tonelada. Então a gente diz que faz inovação, mas assim, mais ou menos, né? Essa aqui foi a tese de doutorado, foi uma aluna, melhor aluna que eu costumo dizer. A melhor aluna que tem melhor CR, a melhor aluna que sabe trabalhar melhor. Então a Thalissa era muito excelente. Todo o laboratório ela assumiu, ela conseguiu, ela correu atrás, a gente fez extrato, então a tese dela foi o nosso início, foi a bioprospecção do máximo de coisa que ela conseguiu fazer. E aí a gente tem só essas famílias todas aqui, e essas são todas as espécies que a gente conseguiu fazer teste. E ali, o que tinha de interessante, que foi um trabalho mesmo, quando eu convenci o Muricy, a gente não tinha identificação das esponjas. Por quê? Eu brigo com meus colaboradores e deixo de falar. Ponto. Isso é natural na pesquisa. A gente começa um namoro, termina e depois eu quero nunca mais ver aquela pessoa. Faz parte. Mas a Rosângela, ela era demais. E ela não publicava os resultados. Ela brigava com a pessoa enfiada no armário e não vai publicar. E o que aconteceu? Ela parou de falar com o Muricy, então tinha um monte de espécies sem identificação. A gente começou a fazer os extratos, tinha os testes e tinha uma esponja que foi coletada em vários lugares diferentes da ilha e a atividade era outra. Gente, não, tem alguma coisa errada, não é a mesma amostra, não é possível. Aí fui eu lá bater na porta do Muricy e falei, pô, você não quer voltar? Falei, não tenho certeza se é a mesma espécie, está dizendo lá que é. Aí eu botei uma IC para fazer a taxonomia lá com as alunas da bio. A Thalita foi para lá fazer um pouquinho de taxonomia. Depois eu mandei IC meu, os da farmácia, e todo mundo aprendeu a fazer, né, taxonomia de esponja. Mas a gente viu isso bastante, eu vou até falar um pouquinho da Top Center. Mas então a gente tinha muita espécie, algumas, né, coletadas em lugares diferentes, e aí foi o trabalho dela lá, o mar de fora e o mar de dentro. O mar de fora é considerado a parte que tem mais o mar aberto, então bate mais, e o mar de dentro é um pouquinho mais calmo. A gente fez lá a atividade citotóxica e ela também acompanhou com a atividade antimicrobiana, o trabalho dela. E aí a gente também tinha a colaboração, né, com o pessoal lá da Paula, que eles faziam os testes e saía a dissertação e tal. E a gente conseguiu mapear ali uns 46% de amostra, foram ativas com 50 microgramas, 60% ali inibiram um pouquinho menos que 75% e os 4 muito ativos ali em 5 microgramas. A gente conseguiu fazer algumas relações entre a atividade do local da coleta, então a gente conseguiu destacar que o mar de fora, Pedras Secas e o frade eram as regiões onde as amostras eram mais. Mas, pessoal da ecologia química, que não faça ecologia química, tá, gente? Eu muito mal consigo fazer isolamento e identificação. Mas o pessoal da ecologia química, eles falam o seguinte, o professor Renato Crespo, o top aqui do Rio de Janeiro, esses organismos, eles produzem substância, não é pra gente não, tá? É pra eles, é uma defesa, aquele ambiente ali tem uma função, eles fazem todo esse estudo. A gente aqui pega a carona, foi ativo, quero saber que substância que é, vamos ver se a gente consegue aumentar, produzir e etc. Mas essa parte aqui é onde tem o mar batendo mais. Da atividade antimicrobiana a gente viu ali uns 16 extratos, né, com atividade boa, Escherichia coli. Isso aqui eu não consegui avançar porque o professor
diferente do professorado, o professor Fábio Alves lá da minha universidade, ele meteu o pé, foi para os Estados Unidos, eu acho que não volta. Então ficou parado isso aqui. E aí, como a gente tinha muita amostra, no final da tese dela, um suspiro, a gente resolveu pegar uma família. E aí a gente pegou a plaquinite e a gente foi avaliando, a gente queria descobrir o que essas amostras tinham em comum, né? O que tinha no GNPS e tal. E aí foi quando eu estava lá na tese e eu consegui fazer. Gente, LC, massa de alta resolução, não é qualquer laboratório que tem. E quando eu cheguei lá, a Kézia falou, toma aqui, ó, para você, teu TOF. Ou você quebra, ou você usa. Então, imagina meu medo. Minha primeira aula de HPLC foi aqui, no IPPM. A professora Rosane Nora era a professora da disciplina, junto com o Cláudia Rezende. Você vê quanto eu sou velha. A gente estava injetando e a professora falou assim, olha, se a pressão subir, vai apitar. Vai dar ruim. Primeira vez que a gente está injetando, começou a apitar, eu quase morri. Então, assim, meu medo de mexer, sabe? E eu não gosto de tecnologia. Então, para mim, foi assim, um desafio que... Eu gosto disso, eu gosto de desafio. Eu aprendi, tá? Mas eu já esqueci tudo. Se falar assim, pô, toma, opera aí o equipamento. Quero não, deixo para os alunos. Eu fico ali organizando os resultados, né, orientando, mas mexer não é uma coisa que eu gosto. Mas beleza, a gente conseguiu aí as condições cromatográficas. Tive muita discussão com o professor Ricardo, lá no laboratório da professora Kelly, a gente tinha que separar, o nome do laboratório era Separare. Então não adiantava fazer massa direto, ela queria separação, eu tinha que separar em um maior número de sinais, senão ela mudava, não, tá bom, faz de novo, então é isso. A gente, lógico, usou o GNPS, tem que usar, né? Eu falo que eu não gosto de inteligência artificial, mas a gente usa, né? Mas é isso. Aprende, faz na unha, fez a desreplicação, catou tantas substâncias, e aí a gente conseguiu. E fica um trabalho bem bonitinho, né? A gente consegue ver pelas cores as espécies ali onde elas passeiam, onde elas têm coisa em comum, né? Então, ó, plaquinastrela e placote são gêneros diferentes, mas tem ali, ó, policetides e tal, né? Tem coisa que é só da insulares, né? Mas isso é bem legal. Então a gente conseguiu ver no prosílio, policetides, peptídeo, né? Espongossoritinha. A gente usou também o Bitmap para ver, né, relacionar essas substâncias, onde tem mais, onde tem menos. Ver a relação, né, o lugar, de fato, pedras secas, né, tinha as substâncias mais ativas, né, a espécie mais ativa. A gente, ó, gente, petropaulenses não tem nenhum estudo na literatura não, tá? Se alguém estiver interessado em trabalhar com organismo marinho, tem essa espécie lá, tá? E a insulares também era uma que não tinha nada até então, porque eu catei um aluno e ele fez, tá? Então a gente viu que tinha umas variações interespecíficas, mais discreta, a relação interespecífica, intraespecífica, os organismos daquele local, eles tinham uma produção de metabólitos parecidos, então essa parte, assim, a gente ainda não conseguiu aprofundar muito, né? De isolar tudo, de ver se realmente essas substâncias estão, né? Quem produz, eu também não trabalho. Muitas dessas substâncias, elas são sintetizadas pela esponja, muitas são pelos micro-organismos e outros são simbiontes. Se não tiver o organismo com a esponja, não tem a produção. Eu também não estudo. A gente conseguiu publicar esse artigo, foi legal, porque negaram, e aí o Ulisses falou, isso vai dar ruim, não vai ser publicado na Frontiers. Eu fiquei tão chateada, porque eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Ele, não, submete. Antes de negarem, eles já tinham me negado o desconto, né? Aí depois, não, o seu artigo também não foi aceito. Eu falei, tá bom. Então, assim, lá eu aprendi assim, negou num artigo, nessa revista, o que a gente faz? Vamos procurar uma melhor, só de raiva. E foi publicado sem mexer em nada. Eu falei, aí, ó, você sabe, estava ruim? Eu acho que não estava ruim. Eles queriam meu dinheiro, eu não dei. Essa daí era híbrida, deixou, a gente publicou. Então,
Aí, vim aqui ser banca da Fernanda, né, de mestrado. Fernanda falou, quero trabalhar com a esponja. Fernanda foi, catou essa esponja, formas, né, amarantos, vermelho, esse negócio bonito, né. E aí, a Fernanda começou também tentando isolar algumas coisas, né, não deu. Mas assim, a gente não perde trabalho, né. A gente conseguiu usar umas ferramentas e a gente não deixou nada a desejar. A gente já sabia que tinha atividade, né, da Forbas Amarantos. A gente tinha atividade, eu fiz besteira. Eu escolhi a amostra errada para fazer a parte analítica. E depois, para explicar isso no artigo, é bom prestar atenção, né? Porque a gente sabia que a espécie mais ativa era a butanólica, mas aí eu fui e trabalhei com a hexânica, né? Assim, tudo bem. No final, a gente conseguiu convencer de que o trabalho era bacana, né? Mas a gente tinha que dizer o porquê que a gente estava estudando essa espécie, porque ela tinha atividade citotóxica. E aí a gente conseguiu usar isso aqui, as Kézia, eu chorei pela minha idade presente, ela não me deu, mas ela deu para outro colega. Vocês já ouviram falar dessa ferramenta, DryLab? Ela deu? Ela deu, cara, eu dei mais de 10 mil dólares. 10 mil euros. Euros? O que isso aqui faz, gente? Você simplesmente coloca os parâmetros todos ali no DryLab e você consegue mudar e otimiza a separação. Simples assim, você não vai precisar fazer um monte de análise, né? Você não precisa otimizar método no HPLC, que vocês já otimizaram o método no HPLC? Demora pra caramba, né? Às vezes você consegue dar certo, às vezes não dá certo. E aí esse negócio estava parado, ela ganhou de presente e ninguém nunca tinha usado. Aí, né, tava lá, sem fazer nada, também, vamos fazer um trabalho. Ela lá tinha um Nexera, que era um equipamento que você conseguia colocar 5 ou 6 colunas ao mesmo tempo. Ah, faz tudo ao mesmo tempo? Não faz tudo ao mesmo tempo. Você faz sem precisar trocar a coluna e, né, toda vez que você troca a coluna, você tem todo o protocolo de condicionar, demora. Esse aqui não, esse você acabou uma análise, você pula, vai para a segunda. E aí a gente consegue fazer várias análises e com um tempo bem menor, isso ajuda. Então a gente escolheu qual era a coluna que tinha o maior número de sinais, óbvio, a gente queria ver todo mundo. E aí a gente fez para o extrato em hexano e a gente também fez para o extrato bruto para ver como é que ficava. E aí o DryLab eu só usei um parâmetro, chega a ser ridículo. A gente usou o tempo, eu queria otimizar o tempo da minha análise. Porque a gente faz lá, né, qual foi a rampa, quanto que bota, faz o gradiente assim, assado. Então você faz 20 minutos, 60 minutos, joga lá no DryLab, tá aqui, o DryLab mandou, diminuiu para 11 minutos, olha aqui, ó. Depois a gente tem que fazer depois para ver se vai funcionar. Então essa é a análise. Então a gente conseguiu diminuir o tempo de análise para 11 minutos, só botando na maquininha ali rapidinho, tá? E aí, óbvio, depois que estava pronta a otimização, a gente fez, né, o perfil químico para ver quais eram as substâncias. Então essas substâncias foram identificadas, foi na unha também, a Fernanda ralou, né, a gente botou ela para trabalhar, né, mulher? Vai catar tudo quanto é substância, vamos fazer um banco de dados, né? E aí ela foi, o que não achou no GNPS, achou né, na literatura, e a gente conseguiu identificar essas substâncias todas, ali as famílias bonitinhas, e mais famílias. A gente conseguiu achar dentro dessas substâncias algumas que já tinham sido isoladas na literatura e que tinham atividade citotóxica. Então a gente sugeriu, né, que os responsáveis pela atividade citotóxica podiam ser uma dessas substâncias. Com isso a gente publicou no Jornal de Cromatografia e o Roberto foi lá para passear em Nápoles, né, com a nossa colaboradora, que aliás eu falei com ela lá nesse congresso, a gente vai escrever outro artigo. Tá? A gente fez um artigo, foi muito legal porque a Forbas é uma esponja que tem no mundo todo. Muitas que eu tenho no meu laboratório são daqui da América mesmo, mas essa daqui foi incrível esse trabalho, né? Está sendo super citado também, mas ela tinha dinheiro na Marine Drugs, senão a gente não publicava. Eu não pago. Mas aí está aí publicado. Quando eu estive lá na Kézia, eu conheci a Andrea. A Andrea foi a segunda pós-doc, né?
Há um tempo atrás, os programas tinham a bolsa PNPD, né, que era de pós-doc, a CAPES dava, a gente tinha 5 ou 6, não tinha seleção todo o tempo. Quando, sei lá, acho que nem tinha mudado, não era nem governo Bolsonaro ainda não, era o anterior, eles congelaram. Foi no Temer, maldito. Congelaram, a gente não tinha mais seleção. Então, essa bolsa, ela podia ficar até 5 anos. Mas assim, a gente no nosso programa deixava 2, a pessoa podia ficar 1 ano, tinha direito a pedir mais 1 ano, se quisesse mais, ia ter que fazer outra seleção. Então a gente tinha uma rotatividade, era bom que ajudava a galera que assim, defendia. Só que a Andréia foi. Andréia de São Paulo, lá de São Carlos, eu convenci a Andréia a ir para lá. Fernando Martins, eu era daqui também, estava lá com pós-doc, eu convenci ele a não ir para fora, que ele queria ganhar um dinheiro da FAPESP, que ele ganhava bolsa, ele estava rico, gente. Ele ia para a FAPESP, não sei lá, o programa deles eles ganham em dólar e ganham dinheiro do Brasil, você volta rico, porque é muito dinheiro. Eu falei, Fernando, eu abri um concurso, vai abrir um concurso no meu departamento, faz. Ele fez tipo de sala comigo. A gente briga. Mas ele chegou lá com essa pegada, a gente discutia, o João Marcos era um professor visitante lá na casa, ele é o que tem o aparelho de VCD, é VCD, o dele é o único na América, né? Ele é o cara que faz VCD, o João. A André é a esposa dele e o Fernando era o pós-doc vinculado ao João. Resumindo, catei o Fernando, catei o André e colaboro com o João. O João agora é professor da Unifesp. E aí o nosso grupo fez assim. Por quê? Gente, aqueles trabalhos todos, né, que tem lá o GNPS, a gente desenha a estrutura, bota, já questionei na tua tese, né? Tem estereoquímica, mas o GNPS não vai te dar isso, o Massa não vai te dar estereoquímica absoluta, né? Às vezes nem relativa. Então você vai ter que isolar e fazer a caracterização, senão você só sugere, tem que escrever que sugere, né? Você não pode afirmar que é, né? E eles, quando chegou lá, ele trabalhava com isso, fazendo a parte toda de cálculos, né? E usando o VCD, ECD, lá na UF ele está rico. O professor Fernando ganhou um monte de dinheiro, tá rico pra caramba, mas não tem aluno, tá? Eu jogo na cara dele. Os alunos que ele tem, eu que tenho. Tá? Que vai aparecer aqui. Eu jogo na cara mesmo. Se ele tá rico, ele tem que pagar a bolsa. Cara, ele tá cheio do dinheiro. Mas assim, que a gente não pode usar recursos da FAPESP para pagar a bolsa, senão também contratava, né? Mas a gente chegou lá e é muito importante discutir a estereoquímica absoluta, né? Então, a gente, durante a pandemia, a gente não tinha o que fazer, né? Eu não tinha filho pequeno nem velho, cara, para cuidar, então eu tive que fazer o quê? Trabalhar. Eu trabalhei igual uma louca, depois eu tive que tentar diminuir, eu fiquei louca. Louca meia-noite, publiquei uns 16 artigos da pandemia. Eu botei isso aqui, meus alunos todo dia, ó. Falei, gente, vai todo mundo trabalhar, a gente vai fazer um artigo de revisão aqui, ó, de configuração e assinalamento. É isso, tá na literatura e tem o tempo todo. Aí depois a gente fez um outro mostrando, para essas ferramentas quirópticas entrarem, foi uma briga, né, com o povo da velha guarda que só fazia alfa-D, né? O alfa-D é um monte de erro, né, na literatura, então veio essa discussão para o meu grupo e foi ótimo, né? Aí a gente já tinha lá uns polincetídeos para descobrir, para discutir. Eu tinha não só as esponjas, mas eu tinha um monte de substância isolada. Então tinha assim, eu tenho um artigo escrito no caderno lá no meu laboratório, eu não tive ninguém para sentar e garimpar e publicar. Vocês têm noção? Eu tenho isso no meu laboratório, está no chão, eu não jogo fora o caderno comido, caderno com a plaquinha colada que apodreceu, né, que a gente agora fala, não pode botar plaquinha porque o reagente é ácido, vai comer o caderno. Mas eu tinha isso lá, estava guardado e o André começou a trabalhar com esses polissacarídeos. A gente tinha lá uma proposta, uma hipótese de biossíntese, mas a gente começou a trabalhar. O projeto dela era justamente discutir a estereoquímica absoluta dessa classe de substância. Então a gente conseguiu, tinha essas duas substâncias e queria discutir a estereoquímica absoluta e o objetivo era justamente usar o dicroísmo circular vibracional e os cálculos, né, de RNN.
Então eles fazem lá todos os cálculos, usando eu não sei nada disso não, tá, gente? Eu sei que são cálculos, eles ficam lá rodando, tem o nível do cálculo, aí eles usam vários estereoisômeros, eles calculam os que têm maior estabilidade, e vai diminuindo até chegar no número menor para fazer análise, tanto a parte experimental quanto a teórica. Depois eles comparam, né? E são esses dois, os observados e os calculados, né, das substâncias. A gente conseguiu, né, com essa análise, determinar a estereoquímica absoluta, né? E a gente conseguiu publicar isso aí nessa revista. Então foi o nosso primeiro trabalho só de estereoquímica. Esse trabalho teórico, né, gente? Tem que trabalhar. Essa daqui, eu só estou falando dela hoje porque saiu um artigo nosso. Mas essa aluna aqui, ela foi para a Kézia trabalhar, ela fez o doutorado comigo, com a Kézia. Ela ficou dentro do laboratório da Kézia e ela era tão boa que ela saiu, defendeu a tese, não entregou a tese, já está empregada e nunca mais falou comigo. E não publicou os resultados. Então, assim, fica aqui também a dica, né, para os alunos, que vocês vão embora, querem, às vezes, eu fiquei sem vir aqui no MPTM muitos anos. Tomei ranço disso aqui, eu acho que demorei 10 anos para botar meu pé aqui. Eu vim aqui para pedir um reagente emprestado com o Paulão. Por quê? Porque eu peguei aqui, né, a orientadora, às vezes é meio complexo, a gente briga, gente. Tomei raiva do PN, voltei para a síntese, tomei raiva da síntese, voltei para o PN, e vida que segue. Agora, essa menina aí, ela fez um trabalho lindo e não publicou nada. E não responde mais e-mail, ele levou os dados, né? Então, assim, vocês vão correr atrás do futuro de vocês, a gente trabalha aqui. Eu trabalho com esses dados. Se vocês não entregarem os dados, eu não vou conseguir publicar, sabe? Então, saiu um pedaço do trabalho. A espécie que ela foi trabalhar lá na Kézia foi justamente a Toxenterofilapidite, que é a nossa endêmica. Essa foi a espécie que deu atividade completamente diferente, né? Principalmente de citotóxico e antimicrobiana. Então a gente ficou muito curioso para saber qual era a diferença que tem de metabólito. Então, assim, essa pesquisa, né, a gente tem a curiosidade. E ela fez o primeiro capítulo dela, ficou lindo de morrer. A gente ainda não publicou, mas eu arrumei outra pessoa. A gente vai publicar. Não sei, vou ter que botar o nome dela, mas ela nem lê. Então, o último artigo que saiu o nome dela, saiu que ela era aluna de outro lugar. Então, assim, espero que ela esteja bem. É tudo problema, né? Psicológico, mas tudo bem. Então, a Nerilma, a professora Nerilma da UFRJ de Macaé, ela salvou esse trabalho por quê? Porque uma parte do trabalho da Larissa, bom, esse é o título, né? O objetivo era triagem, né, do perfil químico, do potencial biológico dessa espécie, né, usando LC, né, massas, né, modelos quimiométricos, redes moleculares, e a Kézia é especialista em ligand fishing, tá? Essa é a linha de pesquisa top dela agora, que ela faz, ou ela imobiliza a enzima lá na cromatografia e faz cromatografia, ou ela faz ai, como é que é o negócio magnético? Esqueci, magnetic bags, em inglês. É no tubo do Eppendorf, mas ela faz e tal. E esse era o objetivo, porque já tinha um relato na literatura que essa Toxente, ela inibia a acetilcolinesterase, num ensaio de ELMA, e aí a Kézia era especialista em acetilcolinesterase, então vamos que esse trabalho vai dar praia. Beleza, acabou, deu mais ou menos. Saiu o trabalho por quê? Porque a Nerilma tinha uma aluna de mestrado que fazia parte de endócrino, e a gente deu as substâncias que ela testou no texto, que foi o último capítulo da tese dela. Então, a gente tinha a parte toda analítica, né? E a gente identificou as substâncias e a gente, para ver se realmente era, a Nerilma entrou com a parte de docking e a aluna dela, para ter o título de mestre, precisava de um artigo, né, submetido. Bom, isso demorou, mas é muito, gente, a menina defendeu 22, tá? Mas saiu esse ano. Então, essas foram as substâncias, né, que ela conseguiu dentro do extrato no ligand fishing, né? Eles fazem lá as lavagens, né? Você bota a enzima e
primeiro adiciona extrato, depois lava, não sei o quê, aí vê o que ficou preso, depois solta e aí analisa. Esse daqui é o coeficiente de a razão, né, de afinidade, então só é usado lá uns valores maiores, né? E essas foram as substâncias que ela conseguiu identificar e a partir do docking a Nerilma fez, né, com a aluna dela e deram uns resultados bem legais. E a gente publicou esse artigo esse ano. Só esse ano que a gente conseguiu com esse dado, está jogado, guardado, sabe lá quanto tempo. Então, esses experimentos de ASMS é o futuro, né? Você faz um screening mais rápido, sem precisar isolar e tal, mas assim, eu quero ver na prática, eu quero a substância na minha mão, ainda não vi. Porque uma coisa você fez um ensaio, aí você sugere que seja esse. Agora eu quero ver, aumenta a escala aí, eu quero a substância. Não, ainda não vi, mas saiu, fresquinho. Em 2022, 2014, comecei. 2022, a gente isolou substância nova, tá? Até então a gente estava só fazendo banco de extrato, só analisando, né? Só trabalhando, trabalho de formiguinha. E foi na Placotes ângulos espiculados. Foi com a Andréia indo para a bancada, a gente queria mais substância daquela que começou a estudar, foi para a bancada e achou outra. Isolou, situação nova, daí fez os ensaios todos já de VCD, para ver estereoquímica. Discutimos a estereoquímica, né? E parecido com a esponsoletina A, mas uma mudança ali, a gente conseguiu, né, no anel. Então, substância nova, todo estudo aí para ver a configuração absoluta. Esses são os ensaios, né, com todos os confômeros, o VCD. E aí a gente conseguiu isolar essa substância nova aí e propor uma biossíntese. Agora, tem uma discussão muito boa nesses artigos, que é a parte da estereoquímica E e Z, tá? Esse braço, ele dá alteração na rotação ótica específica. Então, assim, a gente tem que ter maior cuidado, porque tem muito trabalho que ele relaciona com a molécula que é parecida, que aí deu uma alteraçãozinha e ele diz que é do mesmo lado, né? Mas não dá não, às vezes dá errado, tá? Então a gente conseguiu publicar na Tetrahydrometris. A gente ainda conseguiu fazer outros trabalhos só de assinalamento de placotes não espiculados, né? É esse aí que fala do braço. Então, tudo parecido, tudo com alicetídeo, a gente conseguiu com cálculo teórico, usando as ferramentas PP4, PP4+, para ver as probabilidades, e aí a gente conseguiu publicar aquele trabalho, e a gente fez essa aí só de configuração absoluta de produto natural marinho do Brasil, tá? Então, a gente também fez esse outro aí para dengue, né? Porque vamos sair um pouco do foco do antitumoral. A gente fez um artigo de revisão para dengue, para as arboviroses, tem bastante coisa. E aí esse foi meu aluno. Esse aluno ele foi aluno meu naquele projeto de desenvolvimento acadêmico. O professor Lucas entrou lá no departamento e levou meu aluno. Meus alunos, todo mundo eu dei tudo, né, cara? E eu só dei aluno bolsa 10 da FAPERJ. O Matheus era bolsa nota 10 da FAPERJ, o Lucas era bolsa 10 da FAPERJ, eu dei. Pai, fica com você. Ninguém me dá nada, né? Mas tudo bem, sou diferente. O Matheus estava comigo desde o início lá do projeto ele era um aluno preto, pobre, cotista, do Pedro II, e ele está fazendo doutorado. Então, assim, eu me orgulho de arrepiar. Ele não quis mais trabalhar comigo no doutorado, mas ele ficou comigo bastante tempo. Então, e ele sonhou que ele ia isolar uma substância e que ele ia botar na prateleira. Ele botou o nome da substância que ele isolou no sonho dele. Não me pergunta por que o nome. Mas ele pegou, do nosso trabalho lá, base, ele ficou com filé. Ele pegou a placotes insulares, que não tinha nada na literatura e a atividade tinha dado lá em cima. E aí o Matheus foi para a bancada. Então a gente tinha esses resultados, né, com essas duas espécies coletadas em lugar diferente.
essas espécies quando tem o código 98, que foi coletado em 98, mas aí o município foi coletar de novo. Em 2022 ele arrumou essa esponja de novo, a gente fez uma comparação do perfil muito basiquinha, mas poxa, fiquei muito feliz porque ficou muito parecido, então significa que ainda está tudo bem ali naquele ambiente, né? Mas a gente tinha como objetivo na tese dele isolar. E aí ele botou o nome dessa substância aí, submetricina, gente. Sou eu, tá aí a submetricina. A, ele isolou a B também, e ainda esse esteroide, esse já era conhecido. Esse trabalho ainda não foi publicado, por quê? Porque ele estava esperando os dados todos da estereoquímica e além disso ele isolou mais 2 substâncias também, que eu não coloquei aqui, mas a gente ainda não publicou, não pode dar muito detalhe. Mas tinha alguma coisa na literatura parecida e a mudança era justamente aqui, ó, nesse grupamento que trocava com esse. Tudo bem que era um trabalho muito antigo do Faulkner da década de 70, que aí o RMN ainda era de sei lá quantos megahertz, então tinham muito essas confusões de reassinalamento, mas como aqui tinha publicada, era com um grupo em lugar diferente, então a substância diferente, ela é inédita, né? A gente mandou isso para ensaio, os resultados foram razoáveis, mas ainda tem muita coisa por vir. Então a gente tem como conclusão aí de trabalho, essas esponjas foram trabalhadas já. O duplo aporte, a gente está finalizando alguma coisa. Top Cent, tem mais dados para sair. Ainda tem outras espécies para a gente trabalhar. E eu acabei de ganhar um Pensa Rio, projeto que poucas pessoas ganharam há pouco tempo, o FAPESD vai pagar. Eu ganhei com estudos de proteômica, tá? Eu tenho uma colaboração com o professor Magno Junqueira, lá do IT, da Bioquímica, e ele é o orientador, roubou minha aluna também, foi embora. Ela foi embora porque não tinha bolsa não, afinal de que tinha bolsa. Na Bioquímica, a garota tá com bolsa, quem que trabalha sem bolsa? Não tem como trabalhar. E eles vão fazer a parte, já está em andamento, isso aqui vai ser uma coisa de doido, a proteômica, quer nem ver. Bom, esse é o meu logo, que eu não terminei de falar. Eu entrei em contato com o CNPq e pedi se eu podia continuar como coordenadora do grupo de pesquisa. Eles me autorizaram, então eu continuo levando. Quando a Rosângela morreu, eu fiz uma promessa. Eu falei que ela ia ter mais artigo publicado, eu ia ter mais artigo publicado do que ela tinha quando ela morreu. Ela morreu com 51 anos, com 42 artigos, só que assim, eu não vou nem comparar com os meus, né? Que cheguei a com vontade de chorar. Era jockey, era só top. Ela era realmente assim, ela era demais. Ela era, cara, ela era fora da curva. Eu consegui ultrapassar. E ainda continuo trabalhando e ainda tenho alguns anos para trabalhar. Eu preciso de dinheiro, a gente arruma aqui e ali, mas no laboratório não me falta nada. E da minha ida na Kézia, eu fiquei muito feliz porque ela hoje é minha amiga e ela me doou um HPLC velho. Eu tenho um HPLC dentro do meu laboratório com uma doação da UFSCar para a UF e é um semi-preparativo que a gente começou a isolar por conta do HPLC, né? Então esses são meus colaboradores, tem outros, né? O Robertinho não está ali, mas a gente vai, bota, tira, né? Daqui a pouco aparece de novo. Esse é o professor Magno, que está lá com a aluna. E essa aqui são meu grupo Mingô, né, gente? Foi todo mundo indo embora. A gente ainda tem um trabalho que vai sair com Ectoplasma Velox também. E esses são meus alunos. Eu tenho 2 pós-doc, pelo menos, para me ajudar, né? Essa minha aluna da farmácia trabalha com outra coisa, os outros são todos de marinho. E esse aqui é o meu contato. Se alguém estiver interessado em ir lá fazer uma colaboração, estou aceitando, tá, gente? Obrigada pela atenção. Eu já acho que a gente está no papo. Gente, alguma pergunta? Curiosidade? Não tenho curiosidade. Vários. A minha curiosidade é sobre suas coletas, por que tem tanta coleta, tanto material? É porque vocês pagam para coletar e não tem como coletar tudo? Vamos lá. Esse material ele foi coletado, eu tenho ainda, eu não joguei nada fora que eu tenho medo, né, de me acusarem de qualquer coisa. Eu guardo os projetos delas.
esse projeto, ela ganhou uns projetos que ninguém no Brasil ganhava, internacionais. Então ela ganhou muito dinheiro, ela gastou muito dinheiro. Para fazer uma coleta dessa é uma fortuna. É uma fortuna. E na época, eu não sei como é que o IBAMA controlava, mas assim, é quilo e quilo de material. Hoje você não precisa de quilo. Lógico, se você vai fazer isolamento de identificação, você não faz com 100 gramas de esponja. Você trabalha com 100 gramas de planta? Na verdade, eu sou teórico. Então, porque para a marinha é mais difícil ainda você ter um material para coletar em grande quantidade, sabe? E fora que assim, a gente viu uns colegas perturbados que vai lá, coleta tudo, acabou com a população do lugar. Então, você ao invés de estar ajudando a biodiversidade, você está acabando com a biodiversidade. Por isso que a gente tem hoje o CIGEM, né? O CIGEM, tá atrás da gente. Que para trabalhar com marinho, quem faz acesso ao patrimônio genético tradicional em loco tem que pedir, além do cadastro no CIGEM, você ainda tem que pedir para a marinha autorizar, né? Porque a costa toda nossa é protegida, né? Pela marinha. Entendi. Obrigado. Diga mais sobre a parte biológica. Desculpa. Não, pode. Diga mais sobre a parte biológica. Você pensa que fazer algum perfil de mecanização, você nem fala, então já que é uma área mais forte, assim, digamos assim. Então, olha só, o grupo da Letícia, assim, eu tenho até vergonha de trabalhar com eles, porque eles são super top, eles têm um trabalho lindíssimo. Não tenha dúvida, quando a substância ela é boa, eles vão até o final. A gente está agora com um trabalho de saponina, né, de ectoplasma é saponina. Saponina tem hemólise, eles estão fazendo um monte de ensaio lá bacaninha, né? Mas eu sou colaboradora, eu não sei tudo, cara. Eu consigo só isolar e identificar. Essa é a minha parte. Eu tento, né? Eu tento. Alessandra, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, né? Obrigada por ter vindo. Espero que não tenha mais ninguém. Não, porque agora tem a nova leva, né, cara? Nova geração. Mas teve um tempo atrás que eu falava, olha, se esse PPN é privado, eu não faço concurso nem da Lagatuta, cara. Mas eu disse que eu não ia ser professora, eu saí da licenciatura, eu fui para industrial, eu falei, eu nunca vou dar aula. Os caras na minha cara, né? Olha eu aqui, titular. Filtra, entendeu? É muito bom trabalhar aqui. Não, assim, mas olha, esse lugar já tem assim, né, cara? Tem altos e baixos. Os melhores pesquisadores de PN vieram daqui, gente, pelo amor de Deus. Não é? Foi aqui que iniciou, então tem que continuar. Os novos, Tem mais os baixo. novos, não tem mais nada Só agora. os jovens. Só subir. Graças a Deus, porque assim, gente, fica velha, né? Tem que já morreu aí, centenário de professor Walter, né? Muita gente já foi e ficou legado, né? A minha pergunta é o seguinte, é porque a Letícia veio do mesmo grupo que a Cláudia Pessoa, né? E elas trabalham, e a Cláudia que trouxe para o Ceará todo o esquema de screening para células cancerígenas. Eu sei que a Cláudia trabalha com um outro tipo de conjunto de células para fazer o screening. Por que tem essa diferença? Por que a Letícia, para marinhos, só escolheu duas, a HCT e a... Não faço ideia. Não sabe. Não sei porque assim, ela saiu. A Letícia foi uma pessoa assim, muito corajosa, né? Que ela estava no topo lá já no Ceará e ela resolveu mudar a vida dela toda e foi para a USP. Mas ela hoje, ela já é titular na USP, né? Ela é mais nova do que eu. Ela está na CAPES, ela arrebenta, né? Ela é muito boa, não sei. Agora eu lá na UF eu estou fazendo câncer de boca com outro professor, escamosa. Mas elas lá tem outras, a gente faz com de reto e colo. mas ela faz de mama também. MCD, não é MC, A MCD. Não, porque o pessoal lá na Cláudia também eles colocam de cérebro, né? Câncer de cérebro. Eu não sei. Trabalham um mais sólido e um não sólido. Então, eu estou querendo pegar uma esponja para trabalhar nesse PensaRio. O professor Muricy que me pediu. Ele está cuidando, né, da saúde. Ele não quis entrar nesse projeto do PensaRio, mas ele está interessado numa esponja que trata um tumor específico. Já tem atividade. Trata não, gente, desculpa, tem que tomar maior cuidado com o que a gente fala, porque saem umas notícias, né? Fulano achou um fármaco, aí fica todo mundo te ligando para curar o câncer e você ainda está
no potencial, né? Mas tem uma galera agora, né, que é fake news total, né? É instagramável, aí sai no Instagram, você vai curar o mundo, é nada disso, gente. Nada disso. Quero ver chegar em tonelada. Não chega. Então, potencial a gente usa. Bom, vamos usar o termo correto, né? Potencial para no futuro, quem sabe. Mas é sempre. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Óbvio que vai ter um monte de tecnologia nova que vai aparecer, eu não vou aprender, porque eu já estou velha para isso, não gosto. Mas alguém tem que fazer pesquisa básica. O básico tem que ter, gente, tem que ter espaço para todo mundo. Né? Porque o que adianta, né? Você tem um monte de tecnologia, vocês não têm o equipamento aqui. Aí você tem que mandar para fora. Aí custa caro. Aí não sei o quê. Então vai sair resultado? Vai. Mas eu queria me aposentar com um produto numa prateleira. Não vai ser fármaco. Então ele morreu sem botar um fármaco na prateleira. Eu vou conseguir? Não vou, gente. Ele viveu a vida toda trabalhando nisso. Né? Pesquisador top daqui do Rio. Ele não conseguiu. Talvez a sorte ajuda. Ah, sorte nada, menina. É dinheiro, é recurso, Você sabe quanto custa para fazer um teste clínico, pré-clínico? É muito dinheiro, a gente aqui não tem essa... Mas como a senhora mencionou, por exemplo, no trabalho que foi sobre anticorrosivo, ali foi puramente sorte, basicamente. A senhora não esperava. Foi, mas isso é um resultado. Agora, se isso vai virar uma patente que vai me dar dinheiro, não vai ser sorte, cara. Você sabe quanto precisa para você ter um anticorrosivo comercial? Sabe, Você não tem condições, você vai acabar com as esponjas, não é cultivável, existem N. O ponto não é que eu estou dizendo que o artigo, por exemplo, do anticorrosivo é que vai gerar um produto, só que é algo inesperado, porque você não espera algo legal. Não, pode, dá sorte. Olha só, no meu doutorado eu costumo falar para os meus alunos da aula de orgânica experimental e eu faço a aula de cromatografia, de coluna. E aí eu fico lembrando eu aqui no MPBN, uma coluna desse tamanho até o chão parente. Eu vou adicionar para você, pode deixar. Tá bom, professor, adiciona aí. Tá ele lá com a pipeta pastel, pum, caiu a pipeta pastel dentro da minha coluna. Isso é bom? Então, eu isolei 2 substâncias inéditas na literatura e tenho o meu título de doutor, cara. Foi o quê? Foi uma coisa errada e aí eu dei sorte. Eu dei sorte porque o colete cromatográfico me ajudou e eu isolei 2 substâncias. Quer dizer, né? O santo da cromatografia. Santo da cromatografia. E graças a Sépito que secou a pipeta pastel. Isso é forte agora. Essa questão, só complementando a questão da corrosão, o que acontece? Produtos naturais marinhos, eu tive também no grupo de Portugal lá, eles são realmente, produtos naturais marinhos são bons para atividade anticorrosiva, por uma questão de ambiente, né? Aí isso é até correlacionado com a própria vida das espécies. Mas eles servem muito como modelos para se desenvolver produtos que mais à frente alguma indústria, alguma coisa pode se interessar para fazer. Porque como a Alessandra falou, a Lidiane pontuou, imagina quantas esponjas você vai precisar fazer um instante. Imagina se é uma substância só que é responsável. Mas a substância você já pode pensar no processo de síntese. Então, a biotecnologia, né, gente? Esses fármacos todos que eu mostrei aqui, eles vieram do modelo, a substância foi isolada daquele organismo. Beleza, e agora? De micro-organismos, vamos tentar cultivar. Já teve uma discussão disso. A esponja está lá embaixo, o micro-organismo está numa pressão completamente diferente. Aí fizeram essa pergunta para o fênico. Ele se fez de idiota e não respondeu não. Você consegue reproduzir isso? Entendeu? Essa é a questão. Eu tenho que fabricar em quantidade, né? Você consegue reproduzir? Então tem que ir para síntese, infelizmente. Né? Não dá para saber, às vezes sim, às vezes não. Teve uma entrevista que eu vi do Fênical que ele dizia que ele começou com produtos naturais de planta e ele rapidamente desistiu porque isso não ia nunca dar dinheiro decente, porque ele nunca ia conseguir quantidade. Mas de micro-organismo é mais fácil conseguir quantidade porque é só cultivar. Aliás, o Fênico ele ganhou uma patente e ele ficou rico. Ele tem um iate que ele comprou, mas não é fármaco não, tá? É cosmético. Isso é o futuro, cara. Aqui o Brasil acho que é o segundo em patente. Eu quero trabalhar com isso também. Eu tinha um aluno que ia trabalhar com o negócio de barbuca. Estou testando. Boa, gente, né? Vai que dá certo, né?
Ficar rica, eu quero ficar rica, gente. Eu já dei aula de banho, agora eu quero ficar rica. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você faz essa apresentação para o pessoal da química, não aparece ninguém da ciência interessado em sintetizar alguma Meu coisa? filho, esses policentíficos difíceis, o pessoal gosta de trabalhar com heterociclo. Meu departamento todo lá tem experiência, sabe o quê? Nucleosídeo, heterociclo. O único que fazia alguma coisa, vocês estão se debochando, mas é que é parecido, cara. Todo mundo se repete, um cola do outro, é uma vergonha. Não, tem um centro viral. É ruim, não sabe nem fazer. Vai discutir estereoquímico com esse povo? Não vai não, cara, não discute não, sabe não. Só sabe sintetizar, agora vai lá discutir isso aí. Quero síntese quiral, quem fazer era o Sérgio Pinheiro, que já entregou o laboratório. Tá lá só dando aula e se aborrecendo. Já falei pra ele aposentar. Coisa boa, né? Por quê? Mas entregou o laboratório. Não, ele entrega. Eu acho que é isso. Se você não tá usando, libera espaço. Eu não vou ficar. Quer pegar? O dia que eu não tiver trabalho, pode ir lá. Eu não entendo. O laboratório dá muito trabalho, gente. Tem que tomar conta, né? É porque todo mundo fala assim, o laboratório é meu. Cadê a escritura? Tem a escritura? Que não é FRJ do governo, gente. Pode todo mundo usar, inclusive, né? Aliás, eu fui proibida de usar um negócio aqui. Por isso que eu não venho aqui também. Eu nunca vi isso. A gente pede para fazer um favor para trazer uns alunos aqui, só faltaram para comer meu filho. Lembrando que não foi nenhum dos professores que Não, pois é. Quem tá aqui, tá bem. Eu não faço mais nada. Quer colaborar? Não. Eu não. Não, gente. Aqui é legal, tá? Aqui é legal. Alguma pergunta a mais? Gente, eu tenho uma perguntinha, só uma curiosidade mesmo. Vocês nunca, você é a Rosângela, né? Mais pela Rosângela na época, vocês nunca quiseram fazer parceria com o Berlink? Menino, você quer a fofoca? Então eu vou falar aqui. Eu já tô velho pra você ver, é bom que a gente sabe tudo, eu tô tudo, cara. Eu não sei, mas como é que eu faço? Mas é um medo de cagar. Mas depois que ela falou assim, o Berlink, eu primeiro último BCMT, ele fez uma palestra, que na verdade basicamente ele falou sobre o trabalho que ele publicou, né? Muito bonito por sinal no Instagram. Só que assim, ele foi alguns estudantes que apresentavam de marinho, pô, a gente está começando lá do Ceará, e ele foi bem taxativo, então é assim, ele que é considerado, tipo, lá fora, todo mundo que fala de produtos naturais, marinhos, é o Berlink aqui. Acho que ele meio... Mas ele é da USP, né, cara? A gente, quando fala de São Paulo, a gente tem que... Inclusive, eu estava procurando para fazer aquele projeto, a parceria, né? Como o município estava doente, então eu não conseguia falar com ele. Aí ele fui lá no Jardim Botânico, foi lá no Museu Botânico e do Museu Nacional, então na DRUS. Só que a DRUS não faz parceria com ninguém, porque já faz com o Berlink. Entendi. Aí, Ainda tem isso, né? O pessoal que coleta agora fica perguntando, posso coletar para fulano? Me perguntaram, posso coletar para o Roberto? Eu falei, claro, eu não sou dona de nada, gente. Quer trabalhar com as esponjas todas? Pode trabalhar, gente. Eu não sou dona de nada, não. A gente tem que parar com isso, é igual sistema. Só eu que trabalho com nucleosídeo, só eu que trabalho... Não, quem quiser pode trabalhar, gente. Eu só acho o seguinte, infelizmente a gente não tem um grupo único sempre trabalhando a mesma coisa, né? A gente tem um gente espalhado, vai ter um núcleo, né? Todo mundo trabalhando, tem uma coisa chamada ego, né? Que tá um problema sério. Aí dá problema. Ego, falta de dinheiro, mas ele foi ele negou os projetos dela e a gente sabe. Fofoca, a gente sabe que alguém conta, não tem jeito, entendeu? Conta mesmo, fulano vetou teu projeto. Por quê? Fica concorrente. Tão feio, né? Eu acho muito feio, mas ele é conhecido, mas a galera de fora no Manapró ficava assim, ó, fugindo dele. Tá? Metia o pé. Foge. O próximo Manapró, o Fênico já decidiu? Já. Aonde vai ser? Gente, vai ser no Caribe. Ah, Sério, vai ser ano que vem, tá? Em outubro.